Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal. Eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram e mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. O nosso IL Flash começa com a republicação de um texto do Bruno Rigamonti. Olha a festa junina gratuita! É mentira! O título brinca com aquele tipo de cantiga de festa junina que a gente está acostumado a ver, que é olha a chuva, é mentira. Ele bota olha a festa gratuita, é mentira, comentando o uso de recursos do Estado para financiar celebrações como a festa junina, e poderia ser estendida ao carnaval, a qualquer outra festa popular que usa recursos do Estado para se financiar. Ele nos diz que quando uma prefeitura realiza uma festa com o dinheiro do pagador de impostos, que é o que a gente costuma chamar de dinheiro público, na verdade é o dinheiro do pagador de impostos, e muitas vezes não compactua com determinadas festividades, a pessoa pode não gostar da festa, mas o dinheiro dela vai para a festa, né? Ocorre a expoliação de uns em detrimento de outros. Isto é, muitos contribuintes acabam pagando por gastos de eventos que são usufruídos por alguns apenas, que são os que gostam da festa, se identificam com a festa. Em um livro intitulado A Lei Bastiat, traz um termo que se conecta diretamente com essa questão, a expoliação legalizada. Isso quer dizer que o cidadão comum que paga impostos é expoliado legalmente à força, não havendo alternativas a não ser abdicar de parte de sua renda para financiar a máquina estatal. Em última instância, alguém ainda poderia argumentar que, se não houvesse a organização das festas por parte das prefeituras, a cultura estaria sendo deixada de lado. Ocorre que a mobilização privada de festas pode e deve ocorrer, sendo este cenário que equilibra a balança para os indivíduos participantes da sociedade. Vai à festa quem quer e aprecia a arte utilizando seus próprios recursos, se assim lhe convier. Se não for assim, uma hora a conta chegará para mim e para você, o preço alto demais para pagar calado. Eu concordo com esse artigo, eu já escrevi sobre o carnaval, que eu sou um amante das escolas de samba, um amante da folia no Rio de Janeiro, sempre gostei, sempre me identifiquei, sou componente de escola de samba, desfilo, torço, mas eu entendo que o modelo de financiamento está errado. E de muitas maneiras, a forma como ele se dá também não é boa para os próprios sambistas. Eu faço essa discussão sobre o carnaval num artigo meu que também foi publicado no Instituto Liberal sobre o carnaval e o dinheiro público. E aqui o Rigamonti faz essa abordagem relativamente à festa junina. Sobre privado, público, temos um artigo também, obviamente uma republicação do lendário professor Oguileme, um dos fundadores do nosso instituto. O que você prefere, o mercado ou a política? Para o professor Oguileme, a resposta de um liberal a essa pergunta deveria ser ambos, mas nas suas devidas proporções, porque o liberal não é anarquista. O problema é chegar-se a um acordo sobre essas proporções. Para o liberal, as proporções ideais são o máximo de mercado possível e o mínimo de política possível. Os não liberais estão, de maneira geral, inclinados a conceder mais espaço à política do que os liberais. O grau de preferência pela política, pelo Estado, portanto, vai determinar quem se aproxima mais da social-democracia ou do socialismo e quem se aproxima do liberalismo. Essa é a leitura que faz o professor Oguileme. Porque a política ela envolve coerção, envolve impostos, né? Envolve imposições. E o mercado é apenas baseado em escolhas livres e voluntárias. Sobre escolhas livres e voluntárias sobre liberdade é o artigo do professor Alex Pipkin. Liberdades, ideias, inovações e Estado babá. O autor faz uma análise do cenário atual, que nós temos um Leviatã estatal pesando sobre os nossos ombros, e defende que se suprima, em definitivo, a ideia de que os brasileiros precisam de um Estado babá e de cuidados de burocracias estatais, de burocratas estatais, que ao fim e ao cabo são pessoas como nós, que também têm suas agendas e seus interesses, quanto ao que devem ou não fazer. Que nós sejamos donos dos nossos próprios narizes. É isso que sustenta o Alex Pipkin no seu artigo. Uma visão oposta é aquela que move os covardes que obedecem cegamente sem questionar, e o Roberto Rachevski escreve sobre isso no artigo Covardia Intelectual e Obediência Inquestionável. Ele vai dizer que o problema do Brasil não é econômico, não é político, nem sequer apenas ético. É um problema epistemológico, um problema cognitivo. Na opinião dele,
nós somos uma nação estúpida, sujeita a aceitar qualquer tipo de ideia, desde que ela pareça ser uma bênção divina. Seja a divindade que a propõe mística, superior, uma autoridade religiosa ou secular. Mesmo que seja o pai dos pobres, o Messias, o mito ou qualquer liderança política que se preze. Também cegos ao autoritarismo, à autoridade do Estado, do líder, do coletivo, foram os que defenderam e ainda defendem regimes tirânicos, como os regimes do comunismo e do nazismo. Sobre isso, temos mais uma republicação de texto do Roberto Rachevsky: Hitler, Mao, Fidel, Stalin, Pol Pot, Arafat, Pinochet, Videla, Franco, Chaves e Maduro foram tiranos em busca da igualdade impossível. O objetivo do texto do Rachevsky é sustentar que não há um desvio dos ditadores do discurso ideológico de que eles se servem. O discurso ideológico de que eles se servem, de que a autoridade é importante, o Estado é bonzinho, de que nós temos que ser iguais, né? Esse discurso, ele tem por consequência lógica e inevitável a tirania que se estabelece e se impõe sobre as nações. E ele coloca o exemplo do Fidel Castro, por exemplo, que é errado dizer que Fidel era um assassino, mas sonhava com um mundo mais igualitário. A verdade é que ele era um assassino porque sonhava com um mundo mais igualitário. Essa é a visão que o Rachevsky nos traz. Fidel Castro, que é enaltecido pelo petismo há muito tempo, por Lula, que também enaltece e enaltecia Hugo Chávez, hoje enaltece Nicolás Maduro. Sobre o governo atual do PT no Brasil é o texto da página Liberalismo Brazuca, o lulismo é a inércia da oposição. O texto ataca a inércia, a inutilidade do poder legislativo hoje, da oposição dentro do legislativo que não consegue, não se articula e não deseja, talvez, em boa medida, evitar os problemas mais fulcrais. Repleta de pessoas perdidas em discursos nas redes sociais, a oposição, em vez de desempenhar um papel efetivo de combate ao governo, não vai ser capaz sequer de levantar uma dúvida sobre a incompetência do Cristiano Zanin, o advogado de Lula, para ser ministro do Supremo, assim como não impediram a aprovação de Dias Toffoli, que também foi advogado do PT lá em 2009. Da mesma forma que a oposição não conseguiu impedir a cassação do mandato de Deltan Dallagnol, outra atrocidade cometida pelo poder judiciário. Ainda sobre PT, Lula e o Brasil atual, na liderança do IL Flash de hoje, nós temos um artigo do Gabriel Wilhelms. Mais um capítulo da histórica e umbilical relação do PT com ditaduras amigas. O texto fala, naturalmente, dos paparicos, os salamaleques, os afagos que Lula deu a Nicolás Maduro quando ele veio ao Brasil em visita como chefe de Estado, mas sendo recebido como um aliado ideológico, cuja ditadura é uma narrativa criada pelos adversários. Diz-nos o Gabriel Wilhelms que, não satisfeito em expor o país a um vexame ao tentar dividir com a Ucrânia uma culpa que é tão somente da Rússia, em sua suposta tentativa de mediar a guerra, aproximando aos olhos do mundo o Brasil a Putin, Lula, ao tratar Maduro como um democrata distorcido, dá nova prova de que, assim como fez seu antecessor, seu governo é só para o seu grupo ideológico. Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.